Oi, meu nome é Gia Veras, eu tenho 15 anos, sou estudante e professor de dança, estou no ensino médio, nasci em 2001. Gil, você poderia dizer pra gente quando nasceu e a sua profissão? Quando eu era criança, quer dizer, eu ainda sou, mas quando eu tinha 7 anos, meus pais me colocaram na aula de dança porque eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Então, ir pra dança foi uma forma de extravasar a minha hiperatividade. Desde então eu comecei a evoluir na área e aí eu me formei em sapateado há 2 anos atrás e eu comecei a dar aula de dança na escola de dança onde eu cresci e faço parte até hoje. Você se lembra do primeiro livro que você leu? O primeiro livro que eu lembro de ter lido Gente Grande, diga-se livro sem gravuras, foi a última música do Nicholas Sparks, porque eu era muito fã da Miley Cyrus. E esse livro era um livro que tinha ela na capa e foi o primeiro livro que eu li de forma, tipo, caramba, um livro de gente grande, não tem figuras, eu acabei de ler. Foi o primeiro livro que eu li. E a primeira saga foi Harry Potter. O primeiro livro que me prendeu e que me fez querer a continuação foi Harry Potter. O que te prendeu ao ler Harry Potter? É uma história que você fica querendo saber o que vai acontecer no final de tudo. Você quer saber como o Harry vai se formar, se ele vai conseguir fazer com que a profecia dê certo. É um livro um infanto-juvenil que ao final de cada enredo, de cada livro, ele faz você querer saber o que vai acontecer no próximo, porque é muito interligado. Então os 7 livros, mesmo sendo a maioria deles muito grande, são livros fáceis de ler, uma leitura muito fácil, porque em cada capítulo eles vão crescendo, eles vão trazendo novos enigmas que você precisa descobrir, senão você fica doido se você não descobrir. Você se identificou com algum personagem, com história? De Harry Potter, o personagem que eu mais identifiquei foi a Hermione, que ela gosta muito de ler. Então, a primeira personagem, quando eu bati o olho pela primeira vez, foi a Hermione, que ela é extremamente... Ela é muito como eu. Eu me identifiquei muito com ela e com o Ron também, porque o Harry, o Ron e a Hermione, eles não têm muitos amigos, é um grupo muito fechado. E quando eu era de jardim de infância e na escola, durante o ensino fundamental, eu era muito assim, eu era o tipo de pessoa que tinha 2, 3 amigos. Então era um vínculo que eu me identificava na história e na vida real. Você costumava ler muito quando era criança? Sim, porque os meus pais sempre foram os pais que me influenciaram muito a ler. Eu lembro que na Bienal de 2006 eu tinha uns 5 anos e eu fui na Bienal, mesmo não sendo o tipo de pessoa que lia muito na época, eu lia mais, claro, de bis, eu não lia livros grandes, mas desde pequeno eles sempre me influenciaram, sempre me levaram a eventos, compravam revistas, livros pequenos, compravam todos os tipos de gravuras para criança. E meu pai sempre falou que a leitura é o meio mais incrível para você evoluir intelectualmente. Então ele sempre nutriu para mim esse gosto pela leitura até hoje. E o lugar onde você lia? Você costumava ler a biblioteca? Nunca fui o tipo de pessoa de frequentar a biblioteca e de sentar para ler. Eu sempre fui a leitura da modernidade, que é a leitura que o livro está dentro da sua bolsa e você pega em qualquer lugar, em qualquer momento que você está sentindo tédio para ler, seja no metrô, no ônibus, no intervalo entre uma aula e outra, esperando alguém em algum lugar, eu estou sempre lendo. Eu acho muito difícil eu sentar à noite em casa para ler um livro de infanto-juvenil. É muito mais difícil, porque quando você está em casa você tem acesso à internet, à televisão, então eu leio muito mais na rua do que em casa. Você não vê diferença lendo assim pra ler parado? Pra você é a mesma coisa? Pra mim é a mesma coisa porque a leitura, apesar do déficit de atenção, é algo que me deixa concentrado, e que é muito interessante, é muito incrível. O meu psicólogo até fala que a leitura é a única forma que o meu cérebro se desliga e foca totalmente naquilo que eu estou fazendo. É o único meio no mundo que consegue fazer o meu cérebro sair do estado de hiperatividade para um estado calmo e concentrado, de fato. Eu diria que a leitura te ajudou. A leitura me ajudou a lidar com os problemas psicológicos que eu tenho, de certa forma, tanto interações sociais quanto aos próprios estudos. Depois que eu termino de ler algum livro ou algum capítulo de algum livro, ir automaticamente estudar é muito bom, porque eu consigo manter essa concentração da leitura para o estudo em si. Então é uma boa técnica para quem tem esse problema de hiperatividade. Quando você era bem pequenininho, bem criancinha, seu pai te incentivava a ler, ele costumava ler pra você? Ou... Ele não lia pra mim, ele contava histórias da cabeça dele, aleatórias. Ele não era o tipo de pessoa que pegava livros pra mim pra ler. Já minha mãe lia historinhas do tipo
gibis da Turma da Mônica, ela lia pra mim o que os personagens estavam falando e me mostrava as figuras. Então eu sempre associei muito a figura com o que o personagem estava falando. A minha mãe lia pra mim, meu pai já não. Em que momento normalmente eles faziam? Antes de dormir. Sempre antes de dormir. Você diria que ajudou a criar seu hábito de leitura? Definitivamente, porque antes de aprender a ler, eu queria muito aprender logo para poder ser capaz de ler sozinho. Eu gostava quando a minha mãe lia para mim, mas eu ficava, caramba, ela junta todas essas palavras e surge o que está escrito ali. Eu quero saber como é que é isso também. Então eu sempre tive muito... Eu sempre fui muito ansioso para aprender a ler logo, entrar no ABC, né, no CA e aprender a ler para começar de fato a desvendar livros por conta própria. Esses livros que você tinha criança, seus pais compravam pra você, eles compravam esses livros da Turma da Mônica pra ler pra você então? Sim. E desde quando você era pequeno, você já gostava dessa contação de histórias dos seus pais? Desde que eu era pequena eu gostava, porque eu gostava de saber como é que as coisas acabariam. Eu acho que a minha leitura é uma leitura muito ansiosa, eu gosto de curtir ao longo do livro, mas o meu objetivo na leitura é sempre saber o que vai acontecer no final. Eu gosto muito, eu tô sempre lendo pra saber o que vai acontecer, eu gosto de saber o desfecho da história. Por isso que eu odeio o spoiler. Mas você consegue apreciar leituras que não importam tanto no final, mas o desenvolver? Consigo. Harry Potter é uma delas, que ao longo do desenvolvimento dos personagens você vai se entregando a eles de uma forma que você não fica necessariamente tão ligado ao que vai acontecer, o que ajuda também. Eu acho que os livros infantos juvenis têm muito disso, tem muito de mais função do que o personagem é, de como você se identifica com o personagem por ele ter a mesma faixa etária ou por estar passando por situações parecidas, mesmo em um universo totalmente diferente, junto com o que vai acontecer na história. É uma junção muito interessante que faz com que a leitura se torne mais fácil e mais dinâmica, principalmente de gente da minha faixa etária. Você conhecia durante a sua infância outras crianças que liam, como vocês, os pais que incentivavam a leitura? Não muito no meu âmbito social, só quando eu ia, por exemplo, à Bienal do Livro. Eu encontrava muitas crianças em eventos com pecinhas de teatro que eu lembro que fazia. Eu lembro de assistir uma peça de teatro sobre Alice no País das Maravilhas lá na Bienal e as crianças ficavam maravilhadas e queriam comprar o livro de Alice no País das Maravilhas. Mas no meu âmbito social, por eu ser uma pessoa que vive numa área periférica, na zona norte do Rio de Janeiro, eu nunca tive contato com crianças que tivessem esse prazer pela leitura ou pais que incentivassem tanto quanto os meus. Quando você começou a ser um leitor sozinho mesmo, você ir lá, escolher os livros que você quer ler, eu acho que na minha faixa etária dos meus 12, 13 anos, porque quando na escola eu comecei a ter um prazer muito grande pelas disciplinas de humanas, história, geografia, política, economia, e eu tive uma aula sobre a Revolução Francesa e eu achei aquilo muito interessante. E aí, por fora, eu comecei a procurar assuntos de livros, não só de grandes filósofos que contavam histórias, que contavam a visão deles sobre os acontecimentos, mas livros de romances históricos, que contavam uma história fictícia no cenário daquela situação histórica que eu estava estudando. Então foi quando eu comecei a procurar coisas além daquilo que os meus pais me apresentavam. Meus pais me apresentaram Harry Potter, por incrível que pareça, foi eles que me apresentaram. Foi aí na minha faixa etária dos 12 para os 13 anos, que foi quando eu comecei a pai, eu quero esse livro aqui porque eu quero descobrir ele sozinho. Os livros assim que te marcaram, esses livros assim de literatura? Os livros que me marcaram. Olha, esse ano eu li uma trilogia, que é uma trilogia que conta a história das 3 grandes guerras do século passado. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. E são livros muito grandes, assim, cada livro tem em torno de 1000 páginas, mas como são várias histórias dentro de uma só, é um livro que me prendeu muito, que eu acho que é porque eu sou do tipo de pessoa que gosta muito desse romance histórico, eu gosto muito de mesclar a ficção e a realidade. Então, foi um livro que me marcou muito porque ele me fez fazer um link entre a atualidade, o que aconteceu no século passado, e a ficção. Juntou 3 coisas que me fascinam. Então, acho que ano passado foi essa trilogia. A trilogia se chama O Cerco, do Ken Follett, o nome do autor britânico, que me prendeu muito. Foi o livro, atualmente, que mais me fez me endurecer. Na sua casa, você já falou que seu pai comprava livros pra você, mas fora os livros infantis,
na sua casa existia livro que você tinha um hábito de ver seus pais lendo, ter livros que eles gostavam de ler? Sim, eu lembro dos meus pais lendo um livro que me chamou a atenção, era o livro vermelho, que era o Código da Vinci. Eu lembro de ver espalhado pela casa, mas meus pais em si, eles nunca tiveram muito hábito de ler tanto quanto eu. Mas de vez em quando eu vejo muitos livros de autoajuda na minha casa, dos meus pais, revistas, os meus pais sempre leram. Meu pai sempre foi um consumidor de jornal. Atualmente, quais são os livros que você lê, que você gosta de ler? Qual é a leitura que você... Atualmente eu saí um pouco do encanto juvenil e da ficção. Eu tenho lido mais livros para estudar do que para me perder neles. Eu tenho lido muito grandes filósofos. Foucault, Nietzsche, Marx, Engels, Hobbes. São livros como Príncipes, Maquiavel, livros que eu aprendo, que a gente sempre cita na escola, a gente sempre cita nas aulas de sociologia e de história, mas os professores nunca trazem de fato pra gente ler, sabe? A República de Platão. Então, eu por conta própria resolvi ler esses livros para não engolir totalmente só aquilo que está na minha apostila da escola. Eu comecei a ler mais para estudar de fato do que por puro prazer. São livros que agora eu tenho mais lido em casa, porque eu gosto de analisar, eu gosto de pesquisar termos que eu não conheço na internet, gosto de escrever sobre o que o livro está falando, que são livros um pouco mais cuidadosos. A leitura tem que ser um pouco mais cuidadosa do que livros de ficção, infanto-juvenil, romance histórico e tudo mais. Como que foi essa transição dessa leitura mais... Foi gradativa por conta do cenário em que a gente se encontra atualmente. Eu via coisas no noticiário, eu sempre fui uma pessoa também que eu gosto de ler notícias, então eu li no noticiário termos que eu não entendia, situações que eu não conseguia entender, políticas, econômicas, então eu comecei a ter um contato maior com as matérias de história e geografia da escola. Foi quando eu comecei a me aprofundar nesse mundo para entender de fato o que está acontecendo ao meu redor. Então acho que o meio externo me influenciou intelectualmente para procurar a mim mesma me engrandecer intelectualmente para conseguir entender o mundo ao meu redor. Desses livros que você leu, qual te marcou mais? Desses que eu escolhi atualmente, eu acho que foi Além do Bem e do Mal, de Nietzsche, que foi um livro que eu li umas 3 vezes para conseguir entender, que é um livro muito difícil, é um livro que eu escrevi sobre ele também, eu gosto de escrever sobre o que eu leio, eu acho que quando a gente lê e escreve, a gente consegue extrair mais do livro do que realmente só pensando sobre ele. Essa escrita que você faz é uma espécie de crítica, uma espécie de resumo? É uma espécie de crítica, é uma espécie de... Eu pego os meus próprios pensamentos, as convicções que eu já possuo, com os valores que eu aprendi naquele livro, e eu faço não exatamente uma crítica, mas uma análise daquilo que eu entendi do livro, daquilo que eu entendi do livro por mim mesmo, e não pelo que eu já ouvi falar dele. Eu gosto muito de ler as coisas e fazer a minha própria análise, diferentemente da gente ler um resumo, da gente ter uma aula sobre aquele livro. Eu acho muito interessante. E assim, Além do Bem e do Mal foi um pouco interessante, porque foi o primeiro contato que eu tive com a questão do feminismo. Foi o primeiro livro que eu li, que eu tive com um filósofo mais difícil, que é Nietzsche, e que me encantou muito, porque cada vez que eu li esse livro, 3 vezes que eu li num período aí de 6 meses, eu encontrava algo diferente nele. E foi quando eu descobri que livros, quanto mais você lê os livros, mais você consegue se descobrir lendo eles. É como eu descobri como Harry Potter. Quando você lê Harry Potter uma vez, você enxerga as coisas de uma forma. Quando você lê a segunda vez, você consegue fazer associações diferentes. Então foi assim, lendo Além do Bem e do Mal, lendo Nietzsche, que eu descobri que você pode se avaliar através de leitura. Quando você pega esses livros, como Maquiavel, Marx, Nietzsche, qual foi a reação que seus pais tiveram? Eles incentivaram? Os meus pais, eles têm faculdade depois, mas eles não são muito, intelectuais, digamos assim. Eles nunca foram muito de entrar no âmbito acadêmico e se mergulhar em todos esses filósofos. Então, eu não sei nem de fato se eles olham os livros que eu compro atualmente. Meu pai que compra os livros, né, ele que me dá o dinheiro para eu comprar, mas ele nunca foi muito de avaliar, agora, depois dos 14, 15 anos, de avaliar os livros que eu tô lendo. Mas eu já mostrei pra ele, quando eu li Karl Marx pela primeira vez, Manifesto Comunista, eu mostrei pra ele falou, é bacana, você tá procurando esse tipo de
informação, para você nunca ser uma pessoa ignorante na vida, você nunca sentar para conversar sobre política ou economia ou questões sociais sem ter uma base filosófica para isso, que eu acho que é importante para todo mundo que quer crescer no âmbito acadêmico, no âmbito intelectual. Então, ele fica muito feliz, apesar dele não, nem ele, nem da minha mãe, nem quase ninguém da minha família, se aprofundar de fato junto comigo. É algo que dentro da minha família eu faço muito sozinho. Quantos livros você costuma ler por mês? Por mês, quando eu não estou muito ocupada, como agora no final do ano, em novembro e dezembro, eu leio em média por mês uns 9 livros, porque eu gosto de ler ao mesmo tempo. Eu leio muitos livros ao mesmo tempo. Porque, como eu falei, livro é o que me deixa tranquilo, é o que consegue me desligar do mundo por conta da minha interatividade. Então, quanto mais eu leio, melhor, porque a leitura não é nem o sono, não consigo nem dormir direito, mas a leitura consegue me deixar calma. Então, às vezes eu preciso de mais quando eu tô com uma rotina muito corrida, eu leio mais, por incrível que pareça, eu leio mais porque eu preciso ficar mais calma, eu preciso me acalmar mais. Então, a leitura, sempre quando a minha vida tá mais corrida, eu procuro mais a leitura do que quando não tá. O que é muito engraçado, é meio incomum, porque normalmente é ao contrário. Esse livro você costuma comprar? Se não for muito caro, a versão física eu compro. Mas ultimamente, como eu não tenho tido tempo de ir até a livraria, que é uma coisa que eu gosto muito, de estar no ambiente de livros, eu baixo pelo iBook, no celular mesmo, e eu leio, porque é mais prático ler também pelo celular do que livros físicos. Mas eu sou eternamente fã de livros físicos, eu prefiro mil vezes. Mas como a vida ultimamente não está me permitindo ter as verbas e o tempo para ir até a livraria comprar, para não ficar sem ler, eu uso livro digital. Esses livros que você tem interesse, você já procurou ele na biblioteca da sua escola? A minha escola tem uma biblioteca muito limitada, então eu nunca fui de muito frequentá-la porque são livros mais acadêmicos, são mais apostilas com conteúdos e exercícios. Eu não tenho, a minha escola é particular, eu não tenho uma biblioteca tão vasta que não é um ambiente que você chega e pega um livro e leia, é mais um espaço onde a gente tem alguns livros acadêmicos, alguns livros de exercício para a gente pegar e estudar de fato, e não para a gente se entreter com os livros. Você conhece pessoas da sua idade que lê esse livro que você lê? Da minha idade não, mas amigos mais velhos que estão na faculdade, que fazem cursos como Sociologia, História, Biblioteconomia, até um amigo meu que faz Educação Física na FRJ, que é muito desse meio de estudar questões sociais e filósofos, ele lê muito. Da minha faixa etária, eu não tenho muito contato com pessoas que gostam desse, não tenho o mesmo gosto literário que eu, mas pessoas mais velhas, sim. Algumas pessoas eu sento para conversar sobre, sei lá, o Príncipe de Maquiavel. A gente senta só para conversar sobre isso, porque eu acho muito legal. Eu gosto de ter esse contato com os leitores para ter visões diferentes do mesmo livro. É uma coisa que você costuma fazer? Sim. Eu pego muitas recomendações deles, tipo, você já leu o livro e tal? Pô, não, ainda não. Eu li, vai ser muito bacana. Agora que você, como alguns filósofos, você precisa ler gradativamente, você precisa ler volumes diferentes para você entender como Nietzsche de fato é. Você não pode pegar só um livro sozinho de Nietzsche e ler, porque você não vai conseguir entender. Você tem que acompanhar as obras dele para conseguir. Eu vou sempre pegando recomendações dos meus amigos. Pô, começa com um livro e tal, que você vai entender melhor e tal. E aí a gente senta para conversar e eles me recomendam outros livros. Então eu tenho esse costume assim de sentar só para conversar sobre o livro que a gente está lendo. É uma forma também de agradecer intelectualmente. Você vê visões diferentes do mesmo livro, que é muito bacana. Eu acho que a leitura é uma parte muito importante da minha vida. Eu não teria sido capaz, acredito eu, de me encontrar intelectualmente e de conseguir estabilizar a minha condição psicológica da forma que eu consigo hoje em dia, se não fosse por conta da leitura. Porque, por mais que a gente tenha hoje em dia meios sociais, meios informativos de diferentes plataformas, como o jornal, ou a internet, ou a televisão, eu acredito que nada substitui o poder de você sentar e ter uma leitura, sabe? Algumas pessoas não conseguem porque não têm o hábito, ou porque têm o mesmo problema que eu, e de fato não conseguem sentar para ler, mas eu recomendo a todas as pessoas que puderem suprir esse gosto pela leitura, não importa a idade, não importa se você tenha 60 anos e nunca foi de ler, nunca é muito tarde para você fazer isso, porque de qualquer livro que você pegar, pode ser um livro qualquer, pode ser um livro da Turma da Mônica, um gibi, você vai conseguir extrair uma coisa boa só pelo fato de você estar ali esforçando o seu cérebro a entender uma coisa por si só, não é uma informação mastigada como a gente encontra na internet, como a gente encontra em diversas outras plataformas. Então, a leitura, eu posso dizer que é uma das coisas mais importantes da minha vida atualmente.